sou Rubia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. E eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Ana Paula Dias. Ela é uma apaixonada pela psicologia desde muito nova e costuma dizer, inclusive, que foi escolhida por ela. Fã das relações humanas, Ana correlaciona o contexto social em que vivemos com o que nos movimenta e que nos leva a tomar determinadas decisões. Psicóloga clínica e mentora, ela é primordialmente uma apaixonada pelo ser humano. Oi, Ana. Oi, Rúbia, tudo bem? Aqui também, tudo tranquilo? Ai, não sei. Como que tá tranquilo? A gente pode até já começar te perguntando isso, né, da sua experiência mista, né, clínica e RH. Tem algum dia que tá tranquilo? Difícil, né? Bem difícil. Inclusive, você me fez lembrar, eu estou agora trabalhando num projeto onde eu estou desenvolvendo um workshop para falar com líderes sobre burnout. Porque a gente vive mesmo nesse momento de muita aceleração, de muita demanda. Estou lendo alguns livros aqui, estou até aqui lendo Sociedade do Cansaço agora. Então, não sei se dá para dizer que está tranquilo, porque realmente a gente vive num mundo bastante acelerado, né? E o burnout está famoso agora. Ele é o que a gente chamava de estafa nos anos 90, 80, sei lá. Eu lembro do meu pai falando estafa. É isso? É verdade. Ou qual a diferença? Na verdade, o burnout hoje ele é considerado uma doença do trabalho, né? Entrou agora para o CID em 2022, então por isso tem se falado muito mais sobre burnout. Mas ele tem um conceito um pouco controverso dentro do mundo médico, psiquiátrico, né, sobre é uma doença, não é uma doença. Resumidamente, o burnout é a síndrome do esgotamento relacionado ao trabalho. Acho que a gente pode dizer que está ali, do lado da estafa mesmo que teu pai trazia, mas ele está diretamente relacionado ao trabalho, né, então, quando a gente quando a gente passa do limite, de fato, né, quando a gente perde o desejo, o interesse pelo trabalho, quando a gente, de alguma forma, até pode parecer um pouco ali, se misturar um pouco com a depressão, porque a gente perde a motivação, a gente perde o brilho, o interesse por aquilo que a gente faz. Então, resumidamente, é o esgotamento relacionado ao trabalho. Para as mulheres, você acha que ele não escolhe o gênero ou o que a gente é? Ou você acha que para as mulheres no trabalho ele vem antes, ou a gente segura mais? Para a mulher, você acha que esse cansaço do trabalho vem maior porque ainda, 2022, a maioria de nós tem essa jornada dupla, tripla, quádrupla, sei lá eu quantas? Com certeza. Ele não está relacionado a gênero, mas se a gente parar para fazer um recorte e entender um pouco o nosso contexto social, sem dúvida nenhuma, as mulheres estão muito mais propensas a ele, justamente por isso que você está trazendo, né? Então, são triplas ou mais jornadas, né? De alguma forma, a gente ainda é atravessado por uma sociedade ainda machista, né? Onde, embora a gente venha falando muito mais a respeito disso, nós mesmas temos dificuldade de desconstruir na gente essa cobrança interna, né, de que eu tenho que ser uma excelente mãe, eu tenho que ser uma excelente dona de casa, tenho que ser uma super profissional, e se eu não estou dando conta de uma dessas esferas, tem alguma coisa errada, e a gente se culpa, e a gente se cobra. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está... E tem, eu acho que um outro ponto que a pandemia trouxe evidência. Essa síndrome está diretamente relacionada a profissionais que trabalham com cuidado, enfermeiros, médicos, psicólogos, enfim. E as mulheres estão muito mais envolvidas nas áreas que envolvem cuidado, né? Então, acho que se a gente olhar por esse aspecto, sem dúvida nenhuma, nós mulheres estamos mais sujeitas a ele, porque a gente cuida de tudo, né? A gente cuida de todo mundo. Ainda somos cobradas para cuidarmos de tudo. Não se pergunta para um homem com quem o filho vai ficar, quando eu vou buscar uma oportunidade de trabalho, mas para a mulher essa pergunta é quase unânime, né? Em qualquer entrevista que você vá, e eu senti isso na pele também, quando eu tive a minha filha hoje tem 10 anos. Na época eu trabalhava em RH,
E lembro que voltar para o mundo do trabalho, para o mundo corporativo, passou por esse lugar, assim, de ouvir muitas vezes perguntas, tá, mas sua filha é pequena, vai ficar com quem? Né? E se precisar faltar, se precisar levar um médico, quem é que cuida? Enfim, então acho que nós estamos mais propensas, sim. Essa pergunta, ela me irrita, sabia? Eu fico bem irritada. Não aconteceu comigo, mas eu sei que, né, talvez eu tenha tido muita sorte. Ela é irritante porque, assim, as outras pessoas não cuidam de ninguém e vão precisar faltar, ou de si, né? Tipo, eu também fico doente. Sim. Né? Assim, no caso de ser um ser humano, né? Sim. Infinito. Sem dúvida. Então é muito irritante. E você estava falando dessa questão das mulheres, a gente vê bastante estudos mesmo falando delas, e me chamou a atenção isso da área do cuidado. Eu li uma matéria recentemente que falava que ainda são as mulheres que estão mais na área do cuidado, seja a enfermagem ou então nas creches, né? Sim. Isso, talvez você acredita que isso crie essa imagem, né, de que a mulher é a cuidadora? Será que se os homens fossem cuidadores nas creches ou tivesse mais enfermeiros técnicos de enfermagem, isso pudesse mudar lá naquele arcabouço da infância? Cresce vendo o homem trocar fralda, sem os outros estigmas que se fazem também com os homens que poderiam curtir cuidar de criança, né? Porque tem para eles também. Homem que curte criança, você que é mãe, né? A gente às vezes vê uma outra mãe, eu também sou, você vê uma outra mãe no banheiro e a gente é mãe de filho grande que não troca mais fralda. Você vê às vezes aquelas mães mais de primeira viagem meio assim com a fralda, e fala, olha, vem cá, eu te ajudo, faz assim, e você toca o bebê dela. Para um homem fazer isso, o cara não pode, não consegue, mas ele podia ser um ótimo ajudante. Sim. Né? Se ele tem um filho ou um sobrinho ou alguém que ele cuidou e tem essa experiência. Mas não pode, né? Então, olha quanto estigma dentro de um troço tão basilar que é nascer alguém. Sim. E depois que desconecta do peito, qualquer um poderia, teoricamente, fazer qualquer coisa, né? Sim, sem dúvida. Acho que começa lá atrás mesmo, né? Da gente estimular que essa coisa de brinquedo ter gênero, né? Então, boneca é de menina, carrinho é de menino. Acho que começa ali, né? Já ali, tipo, de desmistificar isso, de que brinquedo não tem gênero, né? O menino pode brincar de boneca porque ele pode ter filhos, porque ele pode querer ser pai. Então, acho que começa ali. Isso aqui é coisa de menina. Esses dias eu ouvi de uma paciente, você me fez pensar nisso, me lembrar disso. Eu ouvi de uma paciente que, enfim, uma pessoa muito inteligente, muito bem sucedida, e ela passou em primeiro lugar no vestibular de engenharia. E aí ela me contou que um colega queria muito saber quem tinha passado em primeiro lugar, e quando soube que era ela, ficou horrorizado e perguntou, por que você não foi fazer letras? Por que você não foi fazer pedagogia? Por que você veio fazer engenharia e tomar o meu primeiro lugar? Olha o cotovelo, gente, queimou. que absurdo. Queimou. Isso se chama inveja. Inveja, machismo, tem um monte de coisa aí, né? De que mulher não pode, mulher tem que fazer letras, pedagogia, tem que cuidar, não pode fazer engenharia, não pode construir, não pode edificar, não pode vir para áreas que envolvem raciocínio lógico, técnico, né? Mulher cuida. Mulher tem que fazer pedagogia. Não que a gente não possa, mas a gente não se restringe a isso, né? A gente não se limita a isso, a gente tem capacidade de assumir áreas. De novo, a coisa do brinquedo não ter gênero, né? Então, estimular as meninas também a brincar de engenheira, de carrinho, né? Enfim, a gente pode assumir essas posições também. Mas, enfim, a gente ainda tem ainda somos impactadas por essas falas, por essa construção do que é lugar de mulher e do que é lugar de homem, né? Bom, eu e a Ruby, a gente trabalha em ambientes muito masculinos, né? Então, por mais que a gente conquistou o nosso espaço, tal, a gente é minoria mesmo, assim, não tem nem o que discutir. Como você acha que mais mulheres podem entrar em espaços, tipo, eu trabalho com tecnologia, a Rúbia trabalha no ramo automobilístico, né? O que pode criar mais oportunidades para a gente?
Olha, eu acho que a gente já está num processo de falar mais a respeito disso, de naturalizar esse tipo de coisa. Eu acho que é uma construção social, é do coletivo, né? Não é do individual, não é do campo individual. Acho que a gente precisa promover mais debates mesmo, trazer como referência mulheres que já estão assumindo esses lugares, esses mercados, né? A gente vê muita mulher aí liderando startups, né, liderando grandes empresas, grandes negócios, enfim. É uma construção social mesmo, acho que é do coletivo, acho que a gente precisa promover, fomentar debates, e acho que a internet ajuda nesse processo, né, acho que as redes sociais, a gente ocupar esses lugares, claro, além de outros lugares, né, como ocupar lugares na política também, né, que a gente ainda é minoria, enfim. Eu sinto muita falta disso que você falou, as mulheres na política. As mulheres e tantas outras pessoas na política, porque se você olha a foto, ela é uma cor só, com um jeito só, né? Um gênero só. É tudo um só, né? Então é complicado. Eu vi um post de umas brincando, tipo, apagando os homens, aí quantas mulheres, na foto, sabe? Bota as fotos das plenárias, quantas mulheres tinham. Isso é muito a representatividade, né? Que é o que a gente fala, né? E eu vê se você concorda comigo, você que já trabalhou em RH de empresa, e eu vi aqui que você faz roda de conversa sobre saúde mental, palestras nas empresas, e eu acho que isso até tem a ver. Quando o CEO da empresa está engajado nisso, ele faz acontecer. Eu tenho visto isso na prática, sabe? Quando o CEO é sponsor, como dizem no mercado de trabalho, né? Quando ele patrocina essa ideia de trazer cores, né? Diferenças para cima nas empresas, eu vejo que dá certo. É um caminho, né? Também, além da internet que você está falando tanto, né? Sim, também. Sem dúvida nenhuma. Acho que vem de cima para baixo, né? Não é da base. Acho que precisa partir desses lugares, sem dúvida alguma. Se a gente tem alguém ali em cima, como CEO, o presidente, a presidente, enfim, que enxerga essa necessidade, sem dúvida tem um papel social incrível, né? Super importante para trazer mesmo mulheres, para fomentar esse tipo de coisa. Eu vejo muitas empresas hoje engajadas em trazer diversidade, acho isso muito legal, assim. Algumas por genuíno interesse, outras nem tanto, né? Outras talvez para ficar um pouco mais bonito na foto mesmo, mas tenho visto uma mudança nesse sentido, e sem dúvida, eu acho que as empresas têm um papel importante aí. No passado, eu ficava mais incomodada com essas coisas da empresa, qualquer empresa fazer, por ficar mais bonito na foto. Hoje em dia, ficando um pouquinho mais madura, eu fico pensando, tanto faz se vai atingir. Se não for apenas uma fachada de fato, né, que aí tira aquele papelão, cai, não tem nada, é árido. Por convicção ou não, se puxar o tema, eu acho que estava muito... Até porque você estava falando daquela questão da base, certo? De chegar a criança vê um homem cuidando de um jardim de infância, tem um poder transformador. Depois isso tudo vai entrando num automático, né? Então talvez não comece genuíno, mas quando você cai de cara com as outras pessoas falando... Com certeza. Né? Os meus colegas muito me perguntam sobre como é para mim certas coisas. Aí você vê que você fala umas coisas... Eles não imaginam que lhe aconteça isso, mesmo eles não sendo os autores daquelas coisas. Sem dúvida. Não, concordo muito com você. Eu sou de uma abordagem, a minha abordagem é a sistêmica. A abordagem sistêmica é uma abordagem humanista, onde a gente entende que nós fazemos parte de sistemas. Meu sistema familiar, meu sistema de trabalho, meus sistemas relacionais. A gente não... Para a sistêmica, a gente, entre aspas, a gente não existe como indivíduo, a gente existe em grupo, a gente não existe sozinho, a menos que eu vá para o meio do mato, me isolar do resto do mundo, eu existo em grupo. Então, eu impacto e sou impactado por esse sistema. Então, sem dúvida alguma, independente, né, do quão genuíno é esse tipo de ação, mas ela vai causar um impacto naquele meio, ela vai causar alguma transformação em quem está vivenciando aquilo. Por isso também, acho que esse é um outro ponto importante, assim, por isso também a gente não pode aceitar
algumas brincadeirinhas que naturalizam machismo, racismo, homofobia. Então, as pessoas chamam muito de mimimi, esse tipo de coisa, mas não é mimimi, porque assim como é transformador, qualquer ação que eu faça, por mais genuíno ou não que seja, também é transformador a gente aceitar algumas piadas, a gente aceitar algumas brincadeiras, porque aquilo naturaliza algo que não pode ser naturalizado. Bom, a gente que trabalha nesse mundo corporativo, a gente já viu de tudo, né? Muitos anos de experiência. Eu já trabalhei em lugares muito tóxicos, assim, que tinham brigas quase que diárias e tal. E eu já cheguei a falar com o gestor, falei assim, e se a gente chamasse uma psicóloga, né, alguém que tentasse melhorar o clima, ver qual é o problema, né, tentar melhorar aqui. Uhum. E aí o que me falaram foi, quem quiser terapia, que procure por conta própria, que nós não vamos pagar. Que chato, né? Eu queria saber se isso mudou ou se continua igual. Tem mudado, Kátia, tem mudado bastante, e isso eu acho muito bom. Tem muitos psicólogos que criticam, de novo, acho que como a gente vinha falando ali, como a Rúbia colocou, tem muita gente que critica e fala, poxa, mas é só uma ação por uma ação, é só para dizer que está fazendo, mas causa uma transformação, e eu tenho sentido que tem mudado sim, porque as empresas têm se dado conta que não dá, de fato, para a gente separar a vida pessoal de vida profissional, a gente é um só. Se eu estou mal, eu vou levar as minhas questões, as minhas demandas para o meu ambiente de trabalho, e isso vai impactar o meu trabalho, isso vai impactar meu rendimento. Então, se eu cuido disso, de alguma forma, eu também tenho benefício. Eu, enquanto empresa, também tenho benefício. Também tenho um aumento nos meus resultados. Então, as empresas têm investido bastante, principalmente depois da pandemia. Porque com a vinda da pandemia, muita coisa mudou e as pessoas se permitiram sofrer. Né, as pessoas começaram a se autorizar a entrar em contato com o sofrimento, com a dor, a buscar ajuda, e as empresas começaram a entender que ou cuidavam disso, ou iam ter um problema, né, porque 2 anos dentro de casa, lidando com home office, então, no primeiro momento é muito legal, vamos trabalhar em casa, depois a gente não sabia muito bem, isso foi uma coisa que eu senti muito nessas rodas de conversa que eu conduzo em empresas, que os limites estavam borrados, então agora eu estou trabalhando em casa, não estão mais me vendo, tem uma questão aí econômica que ameaça o meu trabalho, as pessoas muito assustadas, e aí começavam muitas vezes a trabalhar ainda além do que já vinham trabalhando, na expectativa de proteger ali o seu trabalho, e aí o colega se sente na necessidade de trabalhar da mesma forma, porque se ele está fazendo, eu preciso fazer também. Os limites ficaram extremamente borrados, e aí vem burnout, e aí vem esgotamento, e aí vem depressão, e aí vem um monte de coisa. Então, nesse momento, eu senti que as empresas entenderam que era preciso cuidar, que era preciso, como que eu posso dizer, acolher isso, inclusive para evitar afastamentos, para evitar burnout. Então, tem tido um movimento muito grande. Assim. Eu vi que em algum lugar que você mesmo escreveu que essa é uma das maiores causas de afastamento hoje em dia, então mais do que alguém quebrar a perna, sei lá. Sim, sim. Burnout, depressão, ansiedade são doenças que afastam muito, muito. Então, e agora, eu acho que as empresas também começam a olhar com mais cuidado para isso, a partir do momento em que o burnout entra para o Código Internacional de Doenças, né? Então, agora é considerado uma doença do trabalho e, enfim, pode gerar passivo trabalhista, então também também vem a preocupação por esse lado, então muitas empresas, acho que é algo que de 2020 para cá, a busca tem aumentado muito, eu fiz muitas rodas de conversas, para vocês terem uma ideia, assim, teve empresa que em 2020, eu cheguei só eu a fazer 20 rodas de conversa, fora alguns colegas que atuavam lá na mesma instituição que eu, prestando serviço para essa mesma instituição. Ano passado também fiz muitas, continuo fazendo, então tem empresas para quais eu presto serviço, onde trimestralmente a gente faz uma roda de conversa sobre saúde mental e o pessoal participa bastante,
Tem uma demanda bem grande, assim. A empresa que eu trabalho tem conversas sobre roda de conversa sobre saúde mental e realmente as pessoas participam. Até porque nem todo mundo faz terapia. Eu acho que todo mundo devia ser meio obrigatório, assim, é uma coisa devia ser meio ditatorial. Devia ser igual fazer limpeza nos dentes, né? A gente precisa fazer, porque senão você vai perder. E você acha que as mulheres procuram mais que os homens a terapia? Com certeza. Hoje, meu consultório, 99% são mulheres. Os homens estão procurando mais. Tenho recebido bastante demanda masculina também. Eles também estão se autorizando mais. Mas eu acho que também vem do lugar, de novo, de uma sociedade machista, onde o homem não pode demonstrar fragilidade. E mesmo quando eles chegam, eles têm mais dificuldade de falar de emoção. A mulher tem mais facilidade, ela chega, a gente já consegue, de alguma forma, tocar em algumas questões, nomear o que ela está sentindo. O homem, ele já vem, ele já está vindo para o processo, mas ele ainda vem com dificuldade, não sabe dizer muito bem o que está sentindo, ainda tem um manejo um pouco mais difícil, mas eles vêm, tem vindo muito mais, mas as mulheres ainda são a grande maioria. E as mulheres de 40, quais são as principais dores delas, o que tem mais incomodado ultimamente? As mulheres de 40, olha, uma das coisas que eu recebo muito é maternidade, a mudança que a maternidade traz para a vida da gente, porque, de novo, a gente ainda é cobrada para estar nesse lugar da mãe perfeita. Então, como é que eu dou continuidade aos meus planos, aos meus sonhos, aos meus projetos de carreira, e também assumo esse lugar da mãe perfeita? Então, acho que essa é uma dor muito comum. Acho que uma dor comum também é transição de carreira, né? Porque, de fato, né, ali aos 40 anos, costuma ser um período onde a gente está revendo as nossas escolhas, onde a gente está buscando outras coisas, outras atividades, um plano B. Então, acho que essas são as duas grandes demandas. Não é um dado oficial, é um dado do consultório da Ana, tá? Mas, para mim, essas duas demandas são as que mais chegam, assim, maternidade e carreira. Relacionamento, Mito, tem mais uma aí. Relacionamento afetivo, essa é uma grande questão também. E você também fez uma transição de carreira, né? Você trabalhava em empresas Sim. E agora trabalha em clínica. Por que isso aconteceu? Qual foi a sua motivação? Bom, eu me formei em 2004. Quando eu me formei, acho que tem algo muito relacionado aí à própria psicologia, porque lá em 2004, quando eu me formei, era muito comum eu entrei na faculdade já com o sonho de vir para a clínica, porque eu fiz terapia ali quando eu tinha 15 anos, eu era muito tímida mesmo, e foi muito transformador para mim fazer terapia, porque eu aprendi a colocar limite, porque eu aprendi a me defender, e aquilo para mim foi uma transformação muito grande. E aí eu saí daquele processo de terapia apaixonada, falando, eu vou ser isso também. Eu também vou ser um agente de transformação na vida das pessoas. E fui fazer psicologia pensando nisso. Quando eu cheguei lá, eu venho de uma família muito simples, de uma origem social muito simples, financeira. E, enfim, fui fazer faculdade, e ali eu entendi que eu precisava ganhar dinheiro, inclusive para pagar a faculdade. E aí, comecei a fazer estágio em RH, que era o que remunerava na época, e eu via muito, na época, dos professores, que viver de clínica era muito difícil, que a gente precisava pelo menos 10 anos de carreira para conseguir ter algum retorno, que seria importante, de repente, estar dentro de uma universidade, dando aula, porque quem fazia terapia era psicólogo, porque as outras pessoas não valorizavam. Então, eu ouvia muito isso, e isso me fez permanecer durante muito tempo em RH, essa crença, né, de que, bom, eu amo a clínica, sou apaixonada por isso daqui, mas não dá para viver disso, então vou viver onde eu sei que dá. E aí eu fui crescendo em RH, né, então, quando eu me formei em 2004, eu já era coordenadora de uma área numa empresa de consultoria, de orientação de carreira, e aí
eu era coordenadora, eu lembro que um momento muito interessante ali, que eu fui fazer a minha escolha de pós-graduação, e eu chorei horrores, porque eu queria fazer pós em psicanálise, mas eu já era coordenadora de uma área, eu falei, bom, não faz sentido eu fazer psicanálise, que era para estudar, tipo, mais 4 anos, e os cursos eram durante o dia. Eu falei, eu não posso, não consigo, né, então vou fazer em RH, e aí fiz uma pós em RH, mas foi, tipo, uma escolha difícil, eu lembro que eu chorei horrores para fazer essa primeira escolha, e aí fui indo, fui crescendo, trabalhei em grandes empresas, trabalhei na Gol, trabalhei no Banco Santander, trabalhei na Rede Globo, na área de seleção, e aí, quando a minha filha nasceu, eu estava trabalhando num departamento de tecnologia do Banco Santander, numa divisão de tecnologia do banco, e aí eu deixava minha filha na escola às 7 horas da manhã e voltava para buscar ela às 7 horas da noite. Aí fiquei 2 anos nesse processo, mas aí chegou uma hora que eu falei, não dá mais. Tive muito apoio do meu marido também, ele falou, olha, você é psicóloga, vai tentar ser psicóloga. E aí era o meu sonho, né? E eu pensei, fiquei com muito medo, muito assustada, falei, será, né? Tipo, eu carregava ainda comigo aquela crença de que, putz, não dá para viver financeiramente disso. E aí eu fui conversar com pessoas, fui conhecer gente, acho que esse é um ponto muito importante para quem está no processo de transição, conversar com pessoas que vivem daquilo que você quer viver. E aí eu comecei a fazer esse processo, eu procurei ex-professores meus, uma professora muito querida, que eu amo de paixão, Helenice, que era minha professora de psicanálise, e aí fiz alguns cursos com ela para retomar o raciocínio clínico, e foi dali que surgiu o meu primeiro paciente. Então, retomei esse contato com ela, abri para ela meu desejo de mudar de carreira, de fazer essa transição, e aí eu lembro que alguém a procurou, ela não tinha agenda, ela me ligou e falou, olha, eu tô com uma pessoa aqui, confio em você, posso passar teu contato? E aí foi quando eu dei o primeiro passo. E aí realmente eu saí da empresa e fui trabalhar com a clínica. Claro que não é de uma hora para outra, esse foi o primeiro paciente que veio, e isso já fazem 10 anos, mais ou menos. E aí fui continuar estudando, né? Fiz outras pós, especializações, enfim. E é isso, e hoje estou há 10 anos na área clínica. Tive que trabalhar minhas crenças e tive que me aproximar de pessoas que viviam daquilo que eu desejava para entender que era possível, porque eu acho que isso é muito importante, acreditar no seu projeto. Se você não acredita no seu projeto, você não dá os passos necessários para fazer essa transição. Interessante isso, é acreditar e estudar, né, digamos assim. É se colocar em movimento, né, se colocar em movimento em todos os sentidos. Estudar, buscar pessoas, fazer networking, acho que isso é muito importante. Tem muito isso, às vezes, até gente da família, assim, que não é por mal, mas a pessoa fica com medo, né, fala, você já está segura no emprego, você já tem uma carreira, você vai largar tudo, né, Sim. Mas, na verdade, você já tinha isso, né, você só teve que relembrar e entrar no ritmo, né. Exato. Você sabe que eu ainda hoje escuto gente falando assim, aos 50 a gente morreu, não tem mais espaço no mercado de trabalho. Eu fico pensando, e a expectativa de vida crescendo, e como assim? E aí, a gente vai morrer de fome? Ou a gente vai ter conseguido o pé de meia total aos 50? Gente, eu tô longe, e agora? Nossa, socorro! Mas é uma bobagem, né? Acho que é uma limitação, assim. É claro que não dá para a gente não enxergar, que eu acho que o mercado, ele é preconceituoso, o mercado CLT, formal. Então, se você não chegou num patamar ali com 50, 40, 50 anos, você começa a ficar cara para a instituição. Então, acho que tem algumas coisas, mas existem outros caminhos. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito com pacientes, inclusive, que vêm para a terapia para pensar a transição de carreira. Que a gente precisa enxergar outros caminhos, outras possibilidades. Às vezes a gente viveu tanto tempo dentro de um determinado mercado que a gente não enxerga outra coisa. Então, se aproximar de outras pessoas, entender outras formas de vida, outras formas de trabalho, eu acho que é fundamental para a gente
dar continuidade, porque é super possível. O meu marido ele trabalha na área financeira e ele atende pessoa jurídica, né? E ele tem muitos clientes com 80 anos que estão super ativos, assim, trabalhando muito nos próprios negócios, né? Então, é interessante de ver. Então, assim, nossa vida, imagina, acabou aos 50 de jeito nenhum. Acho que... E você estava falando de fazer o networking, conversar com pessoas, né? Eu, sem querer, caí num mundo de mentoria, porque na empresa que eu trabalho, a gente entrou num projeto de uma outra empresa, mentoria intercompany. Então, a gente dava mentoria para as mulheres mais jovens, focado em mulher das outras companhias, né? E, obviamente, a mentoria não tem nada a ver com terapia, porque é muito focado em trajeto e passos de carreira, né? Então, às vezes, até se vem para mim umas perguntas, eu faço análise já há mais de 20 anos, então vem umas perguntas assim, eu falo, ó, isso é terapia, eu não tenho a menor ideia. Mas aqui o mundo corporativo do automotivo, esse curso pode te ajudar a enxergar isso, isso, isso. Vai nessa feira, faz essas coisas. Usa meu networking também. Você quer qualquer coisa, eu tenho esse contato para te dar. E eu vi que também é uma coisa legal você buscar mentores de carreiras que você quer ser. Então, por exemplo, você quer ser o diretor comercial de empresa de tecnologia? Existe alguém que está se dedicando a fazer mentoria que já foi diretor comercial de empresa de tecnologia. Eu estou vendo que é um mercado bacana, ajuda as pessoas a entender até se aquela carreira é aquilo que ela queria ou não. Sem dúvida. Né? E eu acabei sendo procurada por uma mulher que nada tem a ver com essa mentoria intercompany, falando, olha, eu queria que você fosse minha mentora, porque eu estou pensando na minha carreira, eu quero ter exatamente o seu cargo, com exatamente a sua idade. Aí eu falei para ela, mas bem, eu não tenho formação nenhuma, eu tenho formação na minha formação, né? Sim, sim. Falei, eu não quero mexer com a cabeça de ninguém. Ela falou, não, é que eu quero ouvir de você, eu faço terapia, eu não quero terapia. Eu falei, bom. Que legal. Eu falei, então vamos. E aí eu tô fazendo mentoria para ela. Que bacana. Na pessoa física aqui, né, fora do projeto Intercompany, e eu vi que a gente já fez até um plano para ela, um plano de ação. Que bacana. Que legal. Então, eu faço fora do meu horário de trabalho, consigo, então, ter o telefone menos tocando. Eu falei para ela, mas vai ter que ser de noite, bem, porque de dia não tem, não dou conta, não. Aí ela falou, não, bora. Ela quis fazer uma vez por mês, porque como não é terapia, eu não tenho esse compromisso de fazer semanal ou uma clínica, ou eu tenho que analisar. É plano de ação, é coisa tática, é entender momento da pessoa. E ela tem menos de 40 até, então ela está num momento muito interessante, empregada, feliz, mas sabe que não vai querer aquilo para sempre. Então eu indico, né, não estou indicando em causa própria, mas também vão para as mentorias que são legais, com foco em carreira. Cuidado para não pegar gente que vai te fazer terapia com mentoria, porque são duas coisas que nada tem a ver. Verdade. Plano de carreira é plano de ação e exemplo. Verdade, isso mesmo. E elas não precisam brigar, na minha opinião, mentoria com terapia. É só que são dois trabalhos, né? Sem dúvida, são distintos e é importante entender, fazer essa distinção, não misturar as coisas. E eu concordo muito, acho que se aproximar de quem fez o trajeto que você deseja fazer, vai te ajudar a enxergar muita coisa, porque a pessoa já percorreu aquele caminho, ela já conhece algumas coisas, alguns atalhos. Então, acho que é super importante. Para mim, fez muita diferença me aproximar dessas pessoas. Fez muita diferença porque eu comecei a entender, enxergar muita coisa e me fez, de novo, eu volto para a coisa do acreditar, não no sentido mágico e místico da coisa, mas no sentido de quando eu acredito, eu me movimento para fazer acontecer, né? Quando eu acredito naquilo, todo empresário, todo empreendedor vai dizer isso, assim, tem que acreditar no seu negócio. Se você não acredita no seu negócio, não vai acontecer. Então, é isso. E estar próxima de pessoas que vivenciaram isso vai te ajudar a entender que é possível, né? E quais são ali os atalhos ou os caminhos possíveis para você se aproximar do que você deseja. É uma coisa muito legal que eu acho dos psicólogos é que vocês participam de supervisões, consultorias, mesmo depois de formados, vocês conversam com outras pessoas que estão na área, com pessoas mais experientes, e você faz mentoria também para psicólogos. Eu queria que você falasse um pouco como é esse trabalho.
Bom, a gente costuma dizer que dentro da psicologia, para a gente entregar um trabalho de qualidade, a gente precisa sustentar um tripé, né, que é a educação constante, supervisão e a própria análise, né, a própria psicoterapia. Então, é muito importante que a gente consiga investir nisso constantemente. A terapia, para a gente separar o que é nosso do que é do nosso cliente, então a gente precisa estar cuidando ali do que é nosso. A supervisão, para trocar com alguém mais experiente mesmo, para ter uma outra, por mais experiente que eu seja, por mais que eu tenha 20 anos de formação, 10 anos atuando só na clínica, ouvir uma pessoa experiente também, e que vai ter uma outra escuta, um outro olhar para aquilo, vai agregar ao trabalho que eu estou desenvolvendo com o meu cliente, com o meu paciente, e estudo, né, constantemente. A mentoria, o meu objetivo com a mentoria é poder ser essa pessoa, né, como a Rúbia colocou ali, é ser essa pessoa que fez essa transição, que passou por esse processo, que entendeu algumas coisas e que pode, de alguma forma, auxiliar uma outra profissional que esteja começando na carreira clínica a fazer essa transição também de uma forma um pouco mais suave, né? Ajudar essa pessoa a ter um plano de ação e a enxergar os caminhos, as possibilidades, porque é difícil no início, né? Na faculdade, a gente não tem absolutamente nada de empreendedorismo, porque uma coisa que a gente, enquanto psicólogo, não sabe, muitas vezes não entende, é que além de bons técnicos que a gente precisa ser, assim, sine qua non, né, assim, a gente precisa cuidar da nossa parte técnica, isso é indiscutível, mas nós, além de sermos bons técnicos, a gente também é o dono do negócio. E se eu não divulgo esse negócio, não vai chegar paciente. E o que me torna um bom profissional é a minha experiência. Então, quanto mais eu me desenvolvo ali, quanto mais eu recebo clientes, quanto mais eu trabalho, mais me desenvolvo tecnicamente. Mas para que isso aconteça, tem uma outra ponta que precisa ser cuidada, que é olhar também para esse negócio e entender que eu preciso contar para as pessoas o que eu faço para que elas me encontrem, né? Então, acho que essa é uma grande dificuldade. E também por conta da área, porque nós somos uma profissão socialmente responsável, né? Nós temos um impacto social, a gente olha para o indivíduo e a gente precisa entender que esse indivíduo é atravessado por uma série de questões, inclusive as demandas sociais. Então, nós precisamos ser questionadores desse meio, dessa sociedade, do que é construído. Então, muitos de nós temos medo dessa divulgação porque a gente acha que a gente vai esbarrar numa questão ética. E é possível fazer isso de forma ética, de forma que não tire da gente essa responsabilidade social. Então, é isso, a mentoria tem esse objetivo de ajudar tanto quem está querendo sair do RH, que foi o caminho que eu fiz, e vir para a clínica, como quem está chegando agora, que acabou de se formar e que também quer vir e entender como que faz para existir nesse mercado. Pensei agora nisso, pode ser uma bobagem. É por isso até que a gente lê livro, né? Para encher o imaginário e fazer, além de ganhar vocabulário, fazer a nossa vida, né? Por meio de uma coisa tão longe, mas está tão perto, né? Porque a arte imita a vida imita a arte. Eu acho que já está claro para todo mundo, sim, né? Sem dúvida. As duas coisas estão ali tão correlatas, né? Então, quando você vê até as novelas trocando esses questionamentos que não tem muito a ver com a nossa mentoria aqui, mas falando de racismo que você falou também, quando as novelas começam a tirar as pessoas negras dos lugares de atendimento de serviço e botar um como CEO, o outro como não sei o quê, aí tem gente que fala, mas precisa ser assim, ficar forçando, nananana, agora só tem negro de CEO. Puxa, mas e aí a arte tá fazendo, a vida vai imitar a arte uma hora. Quando é o estudo dos símbolos e dos signos, né, Kátia, que a gente estudou tanto na faculdade, vai entrando e na hora de você contratar, corta um pouco daquele viés que a gente tem, porque tem representatividade, né, acho que a gente podia fechar aqui com a representatividade, talvez, né. Isso mesmo, sem dúvida nenhuma, representatividade, eu sei que é possível quando eu vejo alguém vivenciando o que eu desejo vivenciar, né, então se você está falando do racismo também, acho que é importante. Então, se eu vejo um negro num lugar de poder, eu entendo que eu também posso ocupar esse lugar, né? Eu, pensando numa mulher negra, eu também posso ocupar esse lugar.
Se eu vejo uma psicóloga vivendo de psicologia clínica, eu vou falar, caramba, então é possível viver desse lugar, é possível. Então, se eu vejo a Rúbia assumindo uma posição de executiva numa empresa, eu entendo, poxa, que legal, quero conversar com a Rúbia porque eu quero chegar no lugar que ela chegou, com a idade que ela chegou, e é isso, é representatividade mesmo. Falando da mulher negra, matéria do Estadão de 1º de junho de 2022. Mulheres negras são raras na alta liderança e enfrentam desafios extras para chegar ao topo. É uma matéria que, busquem por esse título, eu recomendo muito que as pessoas leiam para saber que não é só sobre feminismo, não, né? E dentro até da gente, né, das mulheres, tem diferenças entre nós que vão nos ajudar ou não ajudar, né? E dados do Instituto Ethos aqui traz a matéria, falando que 117 empresas que faziam parte da lista de 500 maiores do país, as mulheres negras ocupavam 10% das vagas, aí, que não estamos falando de liderança, não. Aí, supervisão, 8%, gerência, 1%, diretoria 0,4%, ou seja, 2 entre 548 profissionais. Esse é um dado que a gente tem que gritar na janela, entendeu? Para todo mundo ouvir, fazer barulho. Quem postou isso no LinkedIn foi uma amiga minha, que já trabalhou comigo, e é negra. E muitas vezes eu pensei que nós duas largávamos no mesmo lugar, né? E aí eu vejo que para ela dói mais. E quando ela colocou essa matéria falando 2022 é cansativo, aí eu falei, poxa, cansativo, mas vamos gritar? Sem dúvida. Vamos berrar isso aí? Mas não berrar agredindo, né? Tipo, vamos falar. Sem dúvida. Cara, cadê essas mulheres negras para dar outras vozes e outros olhares nas direções das empresas? Elas, nós, eles, todos somos capazes, né? Com certeza. Eu tô até pegando uns livros aqui para compartilhar sobre esse tema, que eu acho que vale a pena. Você me fez lembrar do livro da Djamila, eu não sei se foi no Pequeno Manual Antirracista ou se foi no Lugar de Fala, um desses dois, que ela comenta a obra da Simone de Beauvoir, acho que foi no Lugar de Fala, e a Simone de Beauvoir, ela fala que a mulher é o segundo sexo, né, porque a gente, dentro da escala social, a gente vem em segundo lugar. E aí a Djamila traz uma observação de que a mulher negra, ela não é o segundo sexo. A mulher negra, ela vem depois ainda, né? Porque o homem negro ainda está à frente, ele ainda tem mais vantagem do que uma mulher negra dentro da sociedade mesmo, dentro das oportunidades aí no nosso ciclo social. Então, sem dúvida, é uma questão que precisa ser gritada, não é mimimi. Não, não é. Não é, o feminismo não é igual e ser feminista não é ruim também, né? Eu demorei muito tempo para me assumir feminista. A gente tem medo, né, da palavra feminismo. E também sabe o que eu demorei para me assumir? Que eu fazia terapia. Pois é. E o medo de ser taxado de doida? Que eu já sou uma pessoa alegre, não tenho aquele cabelo na chapinha, não levo a vida, as coisas tão a sério no sentido de, mano, a gente não é tão importante assim, nem tão desimportante, então vamos dar uma risadinha aqui ou ali. Custa, né? Já sou mulher, péssimo. Já sou uma pessoa descontraída e não formal, terrível, horroroso, sabe? Aí ainda vou somar que sou feminista. É só se eu não quiser pagar minhas contas, eu vou me assumindo tanto, entendeu? Mas aí eu descobri que dentro de onde eu tô, do jeito que as coisas se desenvolveram na minha carreira, eu consigo me sentir confortável, mas nem tanto, mas fiz. Né? E quando eu comecei a me assumir feminista, tive o apoio do meu CEO. Que legal. No Lugar de Fala, que é um homem branco. E aí eu fiquei refletindo, cara, são eles que vão ajudar a gente, sim. Não é só eles, a gente tem que falar, porque senão ninguém acorda, tal, mas a gente tem que olhar o 360 das coisas, o status que o mundo existe. Na minha modesta opinião, não sou uma estudiosa, sou apenas uma pessoa que vive na pele, né, isso, e tenho notado cada vez mais que é péssimo ter nascido mulher, né? Foi uma péssima escolha, se fui eu que escolhi. Nesse sentido. Apesar de eu gostar, achei uma escolha um pouco desajustadinha da minha parte, né? Poderia ser mais fácil, né? Menina, mas por que eu fui escolher isso, gente? A gente quer fazer o mais difícil, não tem jeito. A gente não lembra essa fase da escolha, né? Kátia, responde, Kátia. Por quê?
Eu não sei, a gente gosta de sofrer, eu acho. Mas é importante a gente ter os aliados também, assim. É muito importante que a gente se una, né? Que, mais uma vez, é uma coisa recente da gente descobrir que a gente precisa se unir, que não precisa competir com as amiguinhas, né? Sim. E também é importante ter aliados, assim, eu trabalho com gente muito jovem, assim, e eu percebo que essa nova geração é muito mais cabeça aberta com relação a isso, assim, de perceber que tem que dar voz para a gente, sabe? Que não precisa falar por cima e invalidar o que a gente fala, né? Assim, tem a experiência que a gente pode contribuir, né? E uma visão de mulher que eles não têm. Então, tudo soma, né? Sim, sem dúvida. Como diz a Chimamanda, né, sejamos todos feministas, né? Acho que a gente precisa desconstruir a ideia de que o feminismo é o contrário de machismo, né? E que, na verdade, a ideia é brigar por equidade mesmo, né? Não é para ser melhor, é para estar ali em condições de igualdade mesmo, e considerando, claro, as intersecções, né? O racismo, enfim, uma série de outras questões, porque hoje o feminismo vem se debruçando e tentando abrir espaço aí para pensar todas as intersecções possíveis, e que são lutas distintas, né? Eu, mulher branca, ocupo um lugar dentro da sociedade diferente de uma mulher negra, enfim, a gente precisa estar aberto para discutir a respeito disso, mas... É para todas, não olhar só para o nosso rolê. Exatamente. Olha só, muito obrigada pelo seu tempo. Imagina. Acho que a gente está dando mais um passo aí na construção de uma sociedade mais saudável, espero. Sim, com certeza, acho que a gente está caminhando para isso, sim, tem muita coisa ainda, muita coisa para batalhar, mas acho que a gente está no caminho, né? Então, eu que agradeço o convite de vocês, foi um prazer, eu adoro falar sobre saúde mental, sobre feminismo, sobre o lugar de fala da mulher, das mulheres, né? Então, para mim foi um prazer. Se você tiver sugestões de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadementoria, ou enviar um e-mail para cadeamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio.